Bom dia, senhores e senhoras. Agradecimentos a todos os colegas e amigos que hoje nos prestigiam com sua presença. É uma satisfação contar com vocês nesse nosso evento. Gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Eduardo Hugo Miller para a sua saudação inicial. Bom dia a todos. É com imensa alegria que damos início a esse web evento promovido pela Asbrave em um formato totalmente novo e diferente do que estávamos acostumados. Mantendo a tradição de oferecer qualificação e conhecimento em nosso segmento, nossa entidade não mediu esforços para que fosse possível esta oportunidade de aprendizagem diante de um contexto que a pandemia do coronavírus nos impôs. As dificuldades para todos diante de tudo que estamos vivendo são grandes e é importante que saibam que a Asbrave está fazendo sua parte e permanecerá sempre presente no meio físico ou digital. Para falar sobre esse tema tão importante em nosso setor, que é a eficiência energética, aliada à sustentabilidade, convidamos um estudioso no assunto, que é o professor Flamínio Levi Neto. Nesse encontro online, queremos proporcionar uma espécie de aquecimento para o nosso grande evento Mercofrio, que ficou agendado para 2, 3 e 4 de março de 2021, no Centro de Eventos /Shopping Sul, em Porto Alegre. Esperamos que façam um bom proveito desse nosso encontro virtual e aguardamos todos em 2021 no Mercofrio para mais uma grande experiência de aprendizagem e troca de conhecimentos com os mais renomados nomes do setor de HVACR. Obrigado. Bem, gostaria de fazer uma sessão de agradecimentos a muitos colegas e pessoas que nos ajudam na execução do evento Mercofrio. Um agradecimento a todos os colegas da Asbrave, da Office Eventos, que têm colaborado para essa organização do nosso futuro evento. Agradecimentos à nossa comissão organizadora, com a qual estivemos juntos no período da tomada da difícil decisão quanto à continuidade da realização desta 12ª edição do Congresso Mercofrio. Somos todos sabedores das dificuldades que tivemos em função da pandemia ora existente ainda. Temos também agradecimentos à comissão científica, que é coordenada pelo professor Paulo Baia e formada por professores e pesquisadores. Lembramos nesse aspecto dos trabalhos científicos que as inscrições de trabalhos para apresentação no Congresso encontram-se abertas e em andamento as avaliações dos mesmos. Agradecimentos a nossos patrocinadores, Daikin, JCH Itachi, Sictel, Midea Carrier, Sicflux, Treine, Trox e Treine, que, quando consultados, nos prestaram integral apoio quanto à continuidade de nosso evento. Temos também agradecimentos a todas as instituições apoiadoras e ao CNCR e às entidades que o compõem. Especial agradecimento gostaríamos de prestar à Abrava, na pessoa do seu presidente executivo Arnaldo Basile, entidade que compreendeu a extensão de nosso problema e foi sensível à possibilidade da realização do Mercofrio em um mesmo ano em que realizar-se-á o tradicional Congresso Combrava. Também especial agradecimento à ANPRAC, Associação Nacional dos Profissionais de Refrigeração e Ar-Condicionado, que mais uma vez está conosco promovendo o nosso também já tradicional Prêmio ANPRAC Mercofrio. Nesse momento, gostaríamos de passar um vídeo institucional do Congresso Mercofrio.
Agora, gostaria de que nosso coordenador do Congresso Técnico, engenheiro Ricardo Albert, nos apresentasse uma visão dos temas que serão abordados no evento Mercofrio, do 12º Mercofrio. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Este ano, se fosse nesse momento, nós estaríamos agora participando num número significativo de palestras técnicas, estaríamos lado a lado, trocando informações com fabricantes, patrocinadores, interagindo com os colegas para o enriquecimento do nosso conhecimento. A pandemia nos levou a esse distanciamento social e nós tivemos, como comissão organizadora, transferir o evento para março de 2021. A cadeia produtiva de HVAC foi fortemente afetada pela pandemia do Covid-19. Nossos projetos foram cancelados, obras foram suspensas, as manutenções programadas e eventos foram cancelados. Devido a esse fato, nós tivemos aí muitos documentos técnicos e recomendações em operação, em desenvolvimento e projetos de sistemas de HVAC que estão sendo divulgados. Inúmeros eventos online apresentaram soluções, apresentaram ideias, como sistemas de HVAC podem ser um grande aliado no combate a essa pandemia. Este talvez seja o maior benefício que essa pandemia nos trouxe. Nunca se falou tanto em qualidade do ar interior, e muitos documentos e lições que estão sendo aplicados agora ficarão como nosso novo foco de trabalho. A comissão organizadora e alguns patrocinadores farão a divulgação técnica dos temas mais atuais na área de HVAC, não se limitando aqui aos que estamos relacionando. Não sendo então, talvez, a qualidade do ar interno uma das maiores estrelas, os temas elencados pela comissão técnica estão disponíveis para os patrocinadores apresentarem na grade de palestras técnicas ao longo de 3 dias de Congresso Mercofrio. Reforço a todos os patrocinadores que as palestras deverão ser essencialmente técnicas e os temas principais estão aí sendo apresentados. Passo a palavra ao Mário Alexandre. Bom, o tema do nosso congresso é HVACR e sustentabilidade, compromissos, desafios e soluções. Nossa comunidade tem estreito envolvimento com esse tema. O tema de nossa responsabilidade para com as fontes energéticas e meio ambiente tem sido sistematicamente debatido em nossos encontros. Nossa interação com o meio ambiente reflete-se principalmente na utilização de fluidos refrigerantes capazes de minimizar efeitos danosos, no uso racional de energia e, de forma dependente, na qualidade do ar de interiores. Os últimos 2 meses tivemos o Dia do Ozônio e o Dia da Sobrecarga da Terra, dias que marcam nossa preocupação com a questão ambiental. Hoje, nosso convidado, o professor Flamínio Levi Neto, nos trará de forma abrangente mais informações nesse contexto, desse tema tão atual.
Professor Flamínio Levi Neto, engenheiro e mestre em engenharia pelo ITA, é PhD pela Mechanical Engineering University of Liverpool. Foi professor do ITA na divisão de Engenharia Mecânica e pesquisador do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA. Professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Nacional de Brasília e participou de projetos de pesquisas no ITA e na UNB e formou engenheiros, especialistas, mestres e doutores. Já ministrou cursos na Eletronorte, na Texis, empresa de engenharia eólica, e no Propesa, programação de preparação de especialistas para o setor aeroespacial. Autor dos livros Energias Renováveis e Atitudes Sustentáveis e Compósitos Estruturais, Ciência e Tecnologia, hoje ele estará nos apresentando a palestra Caminhos para a Sustentabilidade Ambiental e Energética no Brasil. Passo então a palavra para o professor Flamínio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Mercofrio para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, em especial ao engenheiro Mário Alexandre. E cumprimento a Asbrave, na pessoa do Dr. Eduardo Miller, pela feliz escolha deste tema de grande relevância atualmente. Para haver desenvolvimento tecnológico sustentável, é necessário uma forte conexão com a preservação ambiental. O meio ambiente nos fornece há milênios ar e água puros, alimentos, no caso do Brasil em especial, bacias hidrográficas generosas, dentre outras bênçãos essenciais. Entretanto, principalmente pela nossa forma com que geramos energia, baseada em combustíveis fósseis, muitas dessas bênçãos estão ameaçadas. Nesse contexto, o propósito dessa apresentação, então, entrando aqui o primeiro slide, caminhos para a sustentabilidade ambiental e energética do Brasil, nós vamos sinalizar com alternativas para a gente ir reduzindo progressivamente a dependência dos combustíveis fósseis. Eu deixei aqui no primeiro slide o meu e-mail, caso surja alguma questão após a apresentação. Bom, o primeiro consumo massivo de carvão no nosso planeta é o início da Revolução Industrial. Naquela época, a humanidade tinha 700 milhões de habitantes e a Revolução Industrial demandou a queima do carvão, que por sua vez gera CO2, que por sua vez gera gases de efeito estufas, poluição e chuva ácida. Nesse diagrama, nós vemos aqui que, praticamente nos últimos 1000 anos, a concentração de CO2 na atmosfera era cerca de 290 ppm, e quando iniciou a Revolução Industrial, isso começou a crescer exponencialmente. E agora, no ano de 2017, chegou à marca de 400 ppm. E atualmente nós somos mais de 7 bilhões de pessoas e só 15% da energia mundial é renovável. Os números do Brasil são muito melhores do que a média mundial, então nós ainda temos florestas para estabilizar o clima e gerar chuvas, abastecendo os reservatórios das hidrelétricas. Temos no Nordeste o melhor vento do mundo em termos de intensidade e regularidade, energia solar abundante em grande parte do país, de forma que, olhando para todas as energias, 41% da energia brasileira é renovável. E com foco na eletricidade, 70% ainda é hídrica. Então, agora, no próximo slide, nós vemos aqui diversos cubos
Esse cubo aqui de cima é o consumo mundial de energia da humanidade, proporcional. Em seguida, nós temos esses 4, que são as energias não renováveis. Então, petróleo, gás natural e carvão, e urânio. Dessas 4, a única que não produz CO2 é a nuclear. No mundo, nós temos 80% de energia não renovável, que cai nessa categoria. Então, à medida que elas estão sempre disponíveis, mas elas não se repõem. 15% só da matriz energética mundial é renovável e 5% nuclear. No Brasil, nós temos números melhores, 50% de não renováveis, principalmente para transporte, indústria, geração de energia, 41% de renováveis e cerca de 1% de nuclear no total. O leque de renováveis inclui energia hídrica, biomassa, né, que é a cana-de-açúcar, eólica e fotovoltaica. Olhando de novo só para eletricidade, então o Brasil ainda tem atualmente 70% é energia elétrica hídrica, incluindo a parte que vem da metade do Uruguai, do Paraguai, de Itaipu, gás natural, biomassa, petróleo, carvão, nuclear. E nesse diagrama aqui, esse paralelepípedo amarelo, é a geração, a incidência anual de energia solar no planeta. Então, nós vemos que a gente ainda explora muito pouco. Em menor quantidade, indiretamente também, de origem solar, tem os ventos, as hidrelétricas, que dependem do ciclo hídrico das chuvas, e a fotossíntese. Em anos recentes, a energia eólica e a fotovoltaica se desenvolveram muito, principalmente eólica, como nós vamos ver no próximo slide. Então, esse slide, o foco dele é o subsistema do Nordeste. Então, olhando para ele, nós temos diferentes gráficos aqui, 4 deles preocupantes e uma boa notícia. Começando pelos preocupantes, essa curva em preto vai aqui do ano 2000 a 2017, é a energia armazenada nos reservatórios do Nordeste. Então, a gente vê que, como lá existe anualmente ciclo de estiagem e chuva, o nível dos reservatórios está sempre oscilando. Mas naquela época do apagão, aqui 2001, a média estava bem baixa. Depois, a partir de 2003, houve uma recuperação. Infelizmente, a partir de 2011, há um decréscimo constante da média do nível dos reservatórios do Nordeste. Depois, aqui, em amarelo, é o que no Nordeste tem que importar do Sistema Integrado Nacional. Então, de novo, aqui, a partir de 2012, uma significativa parte da energia do Nordeste era importada. Depois, em vermelho, nós temos o despacho termoelétrico. Então, quando o nível das hidrelétricas está baixo, se queima combustível fóssil para gerar eletricidade. E aqui também o que é preocupante em verde é o despacho hídrico. A gente vê que no Nordeste ele vem caindo permanentemente depois de 2012. Agora, em 2020, vai ter uma recuperação, mas nós ainda não temos os dados. E a boa notícia está aqui em azul, é a geração eólica. Então, desde 2015, que ela é bastante significativa e crescente no Nordeste, e está fazendo a diferença, conforme nós vamos ver no próximo slide. Então, nesse slide, ele vai de 2015 até 2019. O mais significativo começa aqui em 2017, quando a geração fotovoltaica aqui em verde começa a se desenvolver. O que está em verde é apenas a potência instalada. Lembrando que a eólica, assim como a fotovoltaica principalmente, elas são intermitentes. Então, você pode ter vento de acordo com o que o clima pauta,
E no caso da fotovoltaica, mesmo num dia limpo, nós vamos ter apenas de 5 a 6 horas, dentre as 24, de sol intenso. Então, a curva aqui em azul é o que realmente é gerado pela fotovoltaica e chega nas nossas tomadas. Agora, prosseguindo aqui no próximo slide, nós temos um panorama de custo médio mundial para gerar eletricidade com energias renováveis. E aqui tem dados de 2010 e 2017, dos empreendimentos que estão gerando energia. Esse retângulo preto aqui do lado esquerdo é a faixa do custo para gerar 1 kWh usando energias fósseis. E mais aqui do lado direito, que é o nosso foco nesse slide, nós temos a solar fotovoltaica. Então, a gente vê aqui que em 2010, para gerar 1 kWh, se gastava 36 centavos de dólar, e agora, em 2017, apenas 10 centavos de dólar, ficando extremamente competitiva em relação aos combustíveis fósseis. E aqui, no caso, a eólica no Brasil, a onshore, né, na terra, ela já era competitiva em 2010 e ficou mais competitiva aqui em 2017, 6 centavos de dólar por quilowatt-hora. Um detalhe aqui a hidroelétrica, ela vem subindo de preço no Brasil. E praticamente nas regiões sul, sudeste e nordeste, já houve um esgotamento de implantação de grandes usinas hidrelétricas. Então, o que resta nessas regiões é instalar PCH, que tem uma série de vantagens ambientais, mas é mais cara. Então, isso aqui é olhando do ponto de vista econômico, as renováveis têm um futuro muito promissor já a curto prazo. No próximo slide, nós vamos olhar aqui para a América do Sul, onde existe um trabalho sinergístico envolvendo floresta amazônica, cerrado, cordilheira dos Andes e os ventos alísios, que fornece muita água para os reservatórios das nossas usinas hidrelétricas. Então, aqui no Equador, principalmente no verão, nós temos esses ventos cheios de umidade que entram na floresta amazônica. Como existe lá uma floresta, eles se propagam por 3.000 quilômetros e, enquanto a Cordilheira dos Andes faz uma curva e desce aqui para a região que pega centro-oeste, sul e sudeste. Agora, por que isso não acontece no Nordeste? Porque no Nordeste ele forneceu açúcar para a Europa durante 300 anos, usando uma agricultura não favorável, e o Nordeste está desertificando. Onde não tem floresta, essa umidade do Oceano Atlântico, ela propaga 200, 300 quilômetros e morre. E aqui atrás a gente já tem semiárido, etc. E na floresta amazônica, ela é a grande diferença, por dois motivos principais. Primeiro é que quando chove intensamente numa floresta, as raízes conduzem o excesso de água para o subsolo. Então, evita enchentes e cria ali um armazenamento de água. Quando para de chover, as folhas transpiram umidade, então elas mantêm a umidade em alta. E os ventos vão soprando essa umidade por milhares de quilômetros. Outro detalhe importantíssimo é que as florestas emitem aerossóis, são micro e nano partículas, e elas que nucleiam a chuva. Então, a Amazônia é uma fábrica de chuva, e é a principal fonte de chuva que mantém os nossos reservatórios, as hidrelétricas, cheios. Se a gente olhar aqui essa região a leste da Cordilheira dos Andes e de Cuiabá para o sul do continente, recebe muita chuva por conta dos rios voadores, que é o que a gente chama essa grande massa de umidade e chuva que vem da Amazônia.
Nessa faixa de latitude, se a gente olhar o resto do planeta, aqui na Austrália tem mega deserto, na África do Sul também, e vizinho do outro lado da Cordilheira dos Andes, o deserto de Atacama. E 70% do PIB da América do Sul está no que é chamado aqui quadrilátero afortunado. Ele não é sensível à desertificação, porque a floresta amazônica está jogando água aqui em grande abundância. Ela joga aqui 20 bilhões de água por dia, desculpe. O Rio Amazonas joga apenas 17 bilhões de água no oceano. Então, é um fluxo de umidade gigantesco. Olhando aqui no próximo slide, então, nesse slide, a gente vê aqui o que a gente falou da floresta amazônica, dos seus rios voadores, e ela trabalha em parceria com o Cerrado. Então, o Cerrado está a uma altitude média, chega até a 1.000 metros acima do nível do mar, e o Cerrado tem uma peculiaridade que ele se formou ao longo de milhões de anos, sempre com 6 meses anuais de seca. Então, eles desenvolveram raízes particularmente profundas, bem mais do que as outras florestas do planeta. Então, o cerrado, para sobreviver, ele armazena muita água no subsolo. E essa água, ela, como o cerrado tem uma altitude razoável, ela abastece várias bacias hidrográficas do nosso país, principalmente a do São Francisco. 90% das nascentes do Velho Chico vem do cerrado, abastece também a bacia do Paraná e até o aquífero Guarani. Infelizmente, essa fábrica de chuva, a Amazônia, em parceria com o Cerrado, está sendo desmatada. Então, quase 20% da floresta amazônica já foi desmatada e 50% do cerrado nativo. Nesses anos aqui, 97 a 2010, 33 anos, houve um trabalho na engenharia florestal da UNB que fez estatística em 125 estações meteorológicas, monitorando chuvas. E essas chuvas, ao longo desses 33 anos, diminuíram 8,3%. E a vazão dos rios, 12%. Além de chover menos, o pouco de chuva está escorrendo mais. Então, aqui a gente vê que esse efeito de armazenar água no subsolo, ele só ocorre onde tem floresta. Onde você tiver pasto e soja, essa água simplesmente vai escorrer e vai provocar alagamentos. E é o que a gente está vendo em várias capitais do Brasil, sequências com intervalos cada vez menores de tempo, de estiagem seguida de alagamentos. Um outro detalhe que a gente vai passar rapidamente aqui, na questão das monoculturas, é que a gente vê, às vezes, quilômetros e quilômetros quadrados de monocultura sem barreira de vento. Onde não tem barreira de vento, até 70% da água irrigada ela evapora. Então, é um desperdício colossal de água. Então, uma pesquisadora chamada Ana Primavera, ela recomenda que está nesse esquema aqui. A cada 30 metros de cultura comercial, seja pasto ou monocultura, você tem uma faixa de 10 metros de floresta nativa. Isso funciona como quebra-vento, retém umidade e mantém a biodiversidade. Com a biodiversidade, você vai ter predadores dos insetos, você vai necessitar de menos agrotóxicos, as florestas protegem de enchentes, elas mantêm mais a umidade no solo e elas podem, inclusive, alimentar o gado durante a estiagem. A pessoa vai falar, mas você perde 25% da área de cultura comercial. Mas fizeram pesquisa, mesmo perdendo essa área, a produtividade aumenta, principalmente pela economia de agrotóxicos, etc. Então, a preservação ambiental ela está intimamente ligada com a sustentabilidade, principalmente energética e alimentar do nosso país. Agora nós vamos rapidamente passar aqui
algumas alternativas que já decolaram no Brasil, mas elas estão decolando olhando as energias isoladamente. Poucas iniciativas consideram a geração híbrida. Então, nós vamos dar alguns exemplos aqui. Nos reservatórios das usinas hidrelétricas que já existem, é possível você instalar painéis fotovoltaicos flutuantes. Então, isso aqui já existe, algumas iniciativas. Em Sobradinho, na Bahia, inclusive, já foi inaugurada uma fase desse projeto, também em Balbina, no Amazonas. Então, nós temos aqui flutuadores, onde você pode instalar os painéis e tem áreas aqui para a gente caminhar e fazer manutenção. Então, essa figura ilustra essa possibilidade. E aí, nós vamos ver aqui nos próximos slides outros exemplos. Se você coloca fotovoltaica flutuante num lago, num reservatório, você também evita a evaporação. Então, aqui a gente tem um exemplo da Índia, onde esse canal quilométrico ele foi coberto com os painéis para você gerar eletricidade e, ao mesmo tempo, perder menos água por evaporação. Nós já mencionamos que essa fotovoltaica é intermitente, mas se você fizer uma integração de várias usinas fotovoltaicas na América do Sul, lembrando aqui que no deserto do Atacama é um dos melhores lugares para você gerar fotovoltaica. E aqui no Nordeste também é excelente. Como há o fuso horário aqui entre o leste do Nordeste e o oeste do Peru é de 3 horas, se você tiver uma rede integrada, você ganha 3 horas a mais na disponibilidade da fotovoltaica aqui no Cone Sul. Nós também temos a eólica, que está sendo um grande sucesso no Nordeste. E o que é muito esquecido no Brasil, que ainda engatinha, são as turbinas hidrocinéticas. Essas turbinas são de menor escala e principalmente em zonas que não há acesso do Sistema Integrado Nacional, você mergulha essas turbinas em cursos d'água e gera energia. Já existem turbinas de 1, 2, 5, 10 quilowatts de potência. Essas aqui de eixo horizontal funcionam de forma parecida com os geradores eólicos. Então, a potência gerada depende da área que as pás varrem, da densidade do fluido, seja ar, seja água, está atravessando, do coeficiente de potência. E um detalhe aqui é a velocidade de escoamento ao cubo. Por isso que é tão importante, foi tão importante os mapas eólicos do Brasil, que a velocidade do vento tem uma influência tremenda. Existem também turbinas hidrocinéticas que podem complementar as hidrelétricas, assim como as eólicas. Existe também as de eixo vertical. Então, você faz um bypass no rio, aciona as pás e devolve a água para o rio. No próximo slide, nós vamos continuar vendo alternativas. Os painéis fotovoltaicos de primeira geração são o silício sólido, que você tem um batente de eficiência de 15%, agora chegando perto dos 20%. A segunda geração são dos filmes finos, que permite a integração em vários ambientes, aqui em edifícios, residências. E a terceira geração é a fotovoltaica orgânica. Você pode, usando polímeros especiais, fazer painéis fotovoltaicos transparentes, então você vai ter iluminação e junto à geração fotovoltaica. O rendimento é menor, a durabilidade também é menor, mas as pesquisas estão evoluindo. Destacando aqui que já há quase 10 anos atrás, já há edifícios na Alemanha, na Holanda, que tem potência instalada fotovoltaica de 1 megawatt de energia elétrica. No próximo slide, seguindo aqui outros exemplos, quando você começa a colocar muita geração de energia, de aquecimento de água nos prédios, às vezes falta espaço lá no terraço para instalar mais tudo que a pessoa deseja.
Então, já existe no mercado os coletores solares híbridos. Então, aqui em cima é um painel fotovoltaico. O detalhe é que o rendimento deles, depois que eles atingem 40, 50 graus, vai caindo. E no verão carioca, por exemplo, você pode ter 70, 80 graus de temperatura num painel fotovoltaico. Então, esse híbrido, na parte de baixo, ele tem um aquecedor de água. Então, ele retira o calor do painel para aquecer a água. Então, o rendimento dele melhora. Então, no mesmo metro quadrado, você gera tanto eletricidade como aquece a água. Então, você vai ter uma eficiência elétrica de 15% na fotovoltaica e a térmica de 65% na baixa, no aquecimento de água. Isso aí você reduz a área ocupada com os painéis em cerca de 50%. Agora, no próximo slide, vem a pergunta. Tudo isso as empresas investem, o governo investe, mas o que um cidadão comum pode fazer para contribuir, para reduzir o desmatamento, por exemplo, da floresta amazônica, do Cerrado, da Mata Atlântica, e hoje em dia até do Pantanal. Um detalhe é que em solo tropical, os desertos são os pastos são berçários de desertos. E houve uma pesquisa aqui na Inglaterra, ela quantificou gases de efeito estufa equivalentes ao CO2 quando você gera uma certa porção de alimento. E quantificou isso em quilos de gás de efeito estufa. No caso aqui da carne vermelha, essa pegada ecológica chega a 15 quilos por uma porção de carne vermelha. E se a gente olhar iguais porções de outros alimentos, essa pegada ecológica é bem menor. Olhando aqui carneiro, o camarão, etc., descendo, porco, frango, vai diminuindo essa pegada ecológica aqui com a proteína de carne branca. E o que a gente vê aqui que chama atenção é muito usado no Oriente, é o tofu, o queijo de soja, uma excelente fonte de proteína, e a pegada ecológica é quase zero. A mesma coisa para os feijões, para grão de bico, outras leguminosas, nozes também que fornecem energia. Então é possível você ter uma alimentação que demanda menos pastos. No Brasil existe mais gado do que ser humano. E além desse impacto, inclui também o pum do boi que gera metano, né? Que é um gás para efeito estufa 20 vezes mais ativo que o CO2. Lembrando também que para produzir 1 quilo de carne, você gasta 7.000 litros de água no processo, e para 1 quilo de arroz, apenas 2.000 litros. 1 quilo de milho, 1.000 litros. Então, é uma vertente a mais onde todo mundo pode colaborar, ou virando vegetariano, ou pelo menos comendo carne vermelha 2, 3 vezes por semana, tendo outros dias para vegetarianismo, para carne branca. E a própria OMS, ela recomenda que para você se prevenir do câncer coloretal, o ideal é comer, no máximo, carne vermelha 3 vezes por semana. Essa ideia puxa aqui no próximo slide o que a gente chama de um ciclo regenerativo. Desde o descobrimento do Brasil, o ciclo é degenerativo. O que regenera o planeta são as florestas. Então, derrubando a floresta, a gente está degenerando o planeta. Então, começando aqui em vermelho, existe um estudo que mostra que, com uma mesma área de terra, você alimenta 5 vezes mais pessoas vegetarianas com vegetais do que carnívoros. Então, se as pessoas vão aderindo, diminuindo pelo menos a carne 1, 2 dias por semana, existe uma necessidade menor de pastos e monoculturas. Isso reflete menos queima de floresta. Você vai ter mais áreas para reflorestar, vai ter uma redução efetiva no desmatamento, o que provoca diminuição da temperatura,
Já foi feito um estudo na cidade de São Paulo. Eles pegaram em São Paulo, num dia de verão, a região com mais verde por metro quadrado e a região com menos verde por metro quadrado. E a diferença de temperatura urbana em São Paulo é de 7 graus. Então, onde tem floresta, é bem mais fresco. Para a parte de ar externo, na área de ar-condicionado, onde tem vegetação, árvores, tem menos particulado, muito menos pó. Na Alemanha já viram que onde você arboriza, a quantidade de pó, de partículas no ambiente, diminui em 25%. Menos CO2, mais umidade, principalmente uma umidade que está guardada no subsolo e evapora através das folhas. Com isso, a floresta são fábricas de chuva e garante a regularidade, a previsão climatológica. Então, você vai ter mais chuvas com mais regularidade, menos exigência de irrigação mecanizada e uma agricultura mais barata. Então, a gente está convivendo aí com o preço do arroz. Esse ciclo regenerativo, ele contempla tudo isso. Então, agora, indo já para o finalmente, para a síntese, nós vimos aí nos vários slides que é essencial, atualmente, ampliar os usos das energias renováveis, principalmente combinar duas ou mais na geração, e também preservar as florestas, que elas fazem um serviço ambiental fantástico. Só o fato de você manter irrigada as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, principalmente no verão, já é um custo de... Isso aí seriam trilhões para você irrigar essas regiões. E as florestas já fazem isso naturalmente. Esse diagrama mostra um pouco do que a gente já comentou. Então, aqui o requisito anual de energia do planeta, essa esfera. Nós temos uma disponibilidade anual de energia eólica bem maior, que nós podemos ainda crescer. Biomassa também, cana-de-açúcar e outras. As nossas hidrelétricas. No Brasil não tem muito, mas em outros países tem energia geotérmica. E principalmente a energia solar, que é imensa quantidade em relação ao que nós necessitamos. Então, muita pesquisa ainda precisa ser desenvolvida para melhorar a vida útil, o rendimento dos captadores de energia solar. A referência dessa palestra foi tirada desse livro, faz uma abordagem integrada de energias renováveis e meio ambiente. E eu agradeço mais uma vez aos organizadores do Mercosul pela oportunidade de apresentar essas novas ideias. Então, retorno agora a palavra ao Mário. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Bem, nós que agradecemos ao professor Flamínio pela muito ilustrativa, interessante apresentação. Vejamos que o foco é bem mais abrangente, mais holístico do que muitas vezes nós tratamos, os engenheiros tecnicamente assim o tratam, né? Então é importante nós vermos também uma visão mais global, né? Mais geral desse assunto, né? Bom, temos aqui algumas perguntas já que foram encaminhadas. Então, o nosso professor Pimenta, da ANPRAC e sempre colaborador do Mercofrio, pergunta para o professor Flamínio, pensando no setor de HVAC, né, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, e na disseminação do conceito NZEB, né, os prédios, edificações autossuficientes, como o professor vê a evolução da geração descentralizada de pequeno e médio porte? Eu vejo com muitos bons olhos e igualmente necessário, porque o ar das nossas cidades ele está sujo, está praticamente envenenado. Então,
você tem uma série de automóveis ali trafegando e você tem uma geração muito grande de particulado. Então, principalmente nas grandes cidades, a gente tem que ter fontes alternativas. Esses edifícios, eles podem gerar energia renovável, né? Então, você pode, por exemplo, se você tiver energias renováveis na sua residência, cada metro quadrado de telhado você vai ter 150 watts. Então, você pode gerar energia na sua residência, você pode abastecer o seu carro, você vai trabalhar e se o seu prédio fornecer energia, você pode abastecer o seu automóvel no trabalho e depois, no fim da tarde, voltar para a cidade. Então, é uma coisa absolutamente necessária para a qualidade de vida e também para você ter uma resiliência maior na geração de energia. Que hoje em dia você demanda um coquetel de energias. Você não pode ter apenas uma. Você precisa ter plano B, plano C, plano D. Não sei se... Tá bem. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo Albert, que é como é que o senhor vê a utilização do gás natural? É uma fonte que não traz grande poluição, né? Mas como é que o senhor vê a utilização do gás natural? Que nós temos, inclusive, utilização em estações de cogeração, que geram fontes térmicas e energia elétrica também. Como é que a aplicação do gás natural o senhor vê em termos de ambientais, principalmente? Nós estamos numa transição, então nós estamos numa matriz, principalmente na média mundial, suja, e nós estamos transitando para uma mais limpa. E a energia do gás é fabulosa, porque ela contempla essa. Você tem em relação a carvão e petróleo, é um avanço muito grande, não só para a geração de eletricidade, mas também para os veículos, né? Então, novamente, a gente tem como resultado melhora da qualidade de vida e uma resiliência energética muito maior. Então, nessa ideia de coquetel de energias é uma coisa essencial também. Muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, que é algo que já há bastante tempo me vem à mente e também que aproveitando, né, a sua apresentação aí. O fato de nós instalarmos grandes áreas de painéis fotovoltaicos numa determinada área, como é que isto, segundo o desequilíbrio da temperatura ambiental, como é que isso aí tem se ocorrido? Que, por exemplo, esse caso que o senhor citou do painel, que inclusive, além de gerar energia elétrica, ele também gera água quente, né? Justamente um princípio, né, que a gente poderia falar, entre aspas, de uma certa cogeração, assim, tá atendendo a duas fontes energéticas simultaneamente. Mas como é que nós temos, assim, tanto dos painéis solares para energia térmica de água quente, quanto para fotovoltaicos? Essas grandes áreas, elas não ocasionam nenhum desequilíbrio térmico ou até a própria reflexão da energia luminosa nos prédios? Como é que o senhor vê isso? Nas áreas alagadas tem que ser uma coisa muito cautelosa por causa da vida marinha que tem num reservatório de hidrelétrica. Agora, nos prédios, existe primeiro uma questão que para você produzir as células fotovoltaicas, você gasta muita energia elétrica. Então, na China, muita energia elétrica para fazer painel fotovoltaica é de fonte nuclear, né? Então, tem essa questão de você produzir o painel gastando energia. Agora, uma vez que ele já está gerando, ele não produz gás de efeito estufa, não produz
a poluição, nem chuva ácida, nada disso. Agora, realmente tem essa questão, como eles são pretos, a questão do albedo, ela tem que ser levada em conta, assim. Na verdade, é um assunto que esse século XXI é o século da síntese, das transformações, dos desafios. Então, tudo isso tem que ser muito bem equacionado. Agora, realmente, o híbrido ele minimiza esse aquecimento, né? Tem uma pergunta aqui que eu não saberia dizer quem foi que formulou. O que o professor acha da nossa geração e se é promissor o cenário para uma revolução mais consciente em favor do meio ambiente? A iniciativa privada está dando um grande exemplo na parte, por exemplo, de energia eólica, de energia fotovoltaica. Está certo que tem o incentivo econômico, né? Essas energias há 30 anos atrás eram caríssimas. E o baixo custo vai fazendo com que os empreendimentos vão se multiplicando. Agora, o Brasil poderia estar até melhor nessa caminhada se tivesse um envolvimento maior de incentivo governamental. A eólica no Brasil praticamente decolou sozinha, né? Houve uma iniciativa de fazer os mapas eólicos há mais de 15 anos atrás. E hoje em dia, vários empresários investiram na eólica. Uma pergunta também que eu complementando essa pergunta nesse aspecto dos incentivos, né? Como é que estão assim os incentivos para a implantação mais residencial de painéis solares para água quente ou painéis fotovoltaicos a nível residencial, que teve uma determinada época, havia um incentivo para essas instalações. Esse incentivo ainda continua havendo em termos tanto da tarifa energética quanto até de preço dos componentes. Como é que está hoje essa parte, né? Esses aspectos? Em 2019 ele foi muito ameaçado, né? Queriam até esse pessoal que tem geração integrada na rede, quando eles produzem mais do que consomem, eles jogam energia na rede e ganham créditos. Então, atualmente é 1 para 1. Cada quilowatt-hora que você joga lá, você ganha um crédito para o mesmo CPF ou CNPJ. E o ano passado isso daí foi muito ameaçado. E a gente vê também que a gente tem muita energia renovável fotovoltaica nas residências de um certo nível social para cima, né? E nas populações mais carentes, a gente quase não vê aquecimento de água solar, nem fotovoltaica, muito menos. Na Turquia, por exemplo, se você andar pelas vilas, pelas cidades, pelas residências mais modestas, você vê muito mais. Acho que tem que ter mais reforço educacional para usar essas energias. Na Turquia, a gente vê muito assim, tambor de metal adaptado com coletor solar. Toda casinha tem um lá, aquecendo água. Sim, exatamente. Mas eu digo assim, seria talvez a maior. Vamos pensar assim que essa questão desse crédito de energia para uma residência é algo mais complexo, né? Seria algo a ser feito mais em termos de impostos, a diminuir a taxação de impostos para que o produto que haja maior facilidade de instalação desses componentes assim para o pessoal, para as pessoas de menor poder aquisitivo? Eu acho essencial, porque na conjuntura atual leva 5 anos ou 6 para você recuperar o capital investido na fotovoltaica.
no aquecimento de água é uns 2 anos. Então, se houvesse um incentivo, menos impostos, você poderia recuperar o capital antes, né? E um painel fotovoltaico ele tem uma vida útil de 20 anos. O aquecimento de água, se for tubo de PVC que aguenta calor, também 15, 20 anos de vida útil. Sim, sim. Não, isso aí é muito importante, né? Porque nós temos assim me lembro assim de quando começou a se falar se foi implantado o horário de verão, né? Que é para evitar a demanda energética, né? O grande problema que se tinha eram a parte de chuveiros elétricos no final do dia sendo acionados pelo uso residencial, principalmente, né? Era um dos grandes problemas, né? E tanto com a utilização de gás natural para aquecimento, quanto para solar e também, no caso mais a solar e o gás natural, nós conseguimos diminuir, né, fizemos o achatamento da curva, né, como tem se falado aí, para evitar esse pico de final do dia, né? Então, essa política de incentivo a uma popularização desses, não necessariamente a ter uma empresa ligada a ele, mas a popularização para o uso residencial, eu creio que seja um fato muito importante, né? Porque é muita energia, né? São mais de 220 milhões de pessoas, né? Então, no Brasil, né? Então, creio que temos que ter uma visão importante para esse assunto. Como as grandes capitais já são ilhas de calor, você necessita do ar-condicionado, uma série de atividades, existe uma sinergia muito grande da fotovoltaica com o ar-condicionado, né? Porque o ar-condicionado eles têm esse pico de necessidade logo após o almoço, um pouco antes do almoço, e vai até o fim da tarde, é justamente o período nobre da fotovoltaica, né? O mais Sim. nobre da fotovoltaica é das 10 da manhã até umas 4 da tarde. Então, o incentivo desse daria uma melhora muito grande, né? Certo, Na certo. qualidade de vida. Não, tá muito bem. Bom, estamos chegando na nossa hora da despedida, né? É. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, especial agradecimento ao professor Flamínio Levi Neto, que estamos contando com ele presencialmente no próximo Mercofrio, a realizar-se em 2, 3 e 4 de março, né? Certo. E também com todos os amigos e colegas que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, que possamos realmente no próximo evento agora, a partir dos meses, no início do ano, né, poder nos encontrarmos e que é sempre muito importante, né, esse contato pessoal, a conversarmos, trocarmos ideias e também aprendermos bastante, né, com todos, cada um colhendo um pouco de conhecimento e também cedendo um pouco de conhecimento para a comunidade toda, né? Não sei se o Flamínio queria se despedir. Não, foi uma grande honra e eu só tenho a agradecer a organização do Mercofrio e a Asbrave. Tá bem, tá? Muito obrigado, então, mais uma vez, obrigado para o professor Flamínio e a todos os colegas e amigos presentes. Um bom dia para vocês e tudo de bom e saúde para todos nós. Muito obrigado.